Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Estamos vivendo um momento delicado em nossas vidas. Que sejamos fortes e tenhamos fé. Em breve estaremos todos juntos. Vamos orar? Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida e por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Senhor, eu peço especialmente pelos familiares dos meus alunos, Senhor, que o Senhor proteja cada um dos meus alunos e os seus entes queridos. Que o Senhor dê fé e força para cada pai, para cada mãe e para cada responsável neste momento de dificuldade, Senhor. Agradecemos pela vida e por mais uma vez termos este momento de aprendizado. Isso é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês já sabem. Preparem todo o material. Vamos lá, peguem o que vamos precisar. Primeiro, o livro didático módulo 2. Segundo, de um lugar calmo e tranquilo para fazer as tarefas. Terceiro, esteja com o estojo sempre à mão. Quarto, preste muita, mas muita atenção. Eu amo vocês. Hora da correção. Corrija com atenção. Iniciamos a nossa aula com a correção dos exercícios da aula passada. Espere este momento de correção para só depois disso tirar a foto da atividade já corrigida por vocês para enviar por e-mail, ok? Pegue seu livro didático e abra na página 40 de língua portuguesa e acompanhe a correção. Momento da correção. Siga as orientações da professora. Pause o vídeo e vá conferindo suas tarefas. Não esqueça da letra maiúscula no início das respostas. Número 1, letra A. Era para colocar as palavras grimpas, rapar e rapa junto aos seus sinônimos. Então, a palavra raspar tem como sinônimo a palavra rapar. A palavra raspa tem como sinônimo a palavra rapa. E as palavras copa, cume e topo têm como sinônimo a palavra grimpas. A letra B é pessoal, para que você pinte as palavras que você usa na região em que você mora. Na página 41 era para circular a forma em que nós chamamos as imagens. Então, o primeiro pode ser semáforo ou sinal. O segundo nós chamamos de pipa. O terceiro, rotatória. E o último, mandioca. Mas caso você fale de uma outra maneira que está aí, tudo bem, porque afinal de contas é uma variedade linguística geográfica. Na página 42, tem o exercício número 2, que diz, letra A, o que você achou da atitude do Armandinho? Então, é uma pergunta pessoal. A letra B, no segundo quadrinho, que palavra o homem utilizou para se dirigir ao Armandinho? Ele utilizou a palavra guri. Letra C, se o homem fosse da região em que você mora, ele teria usado essa mesma palavra? Por quê? Não, ele não teria usado a palavra guri. Ele teria usado garoto, menino ou moleque, que são palavras que usamos aqui em São Paulo. Na página 43, exercício 3, letra A, era para colocar as variações linguísticas e de que região elas são. Então, Ubá, no Rio Grande do Sul, caramba, em São Paulo, caraca, no Rio de Janeiro, uai, em Minas Gerais e oxe, na Bahia. A letra B também é pessoal. Qual expressão você utiliza para expressar espanto ou admiração? Então, eu uso uau. A letra C, você pode fazer em casa, com os pais e familiares, mas não era necessário fazer em nenhum caderno ou coisa do tipo. Era só para conversar e refletir sobre os diferentes modos da fala, dependendo da região em que a pessoa vive, ok? Então, agora que nós já revisamos o tema de variação linguística geográfica, que é a mudança na fala dependendo da região em que a pessoa mora,
Nós vamos para a nossa aula de hoje. Leitura e interpretação. A aula do dia da página 44 até a 48. A aula de hoje é de leitura e interpretação de texto. Como eu digo sempre a vocês, ler não é apenas juntar letras e formar palavras. Ler é compreender o sentido, compreender o que está sendo dito. Por isso, eu darei uma missão a mais, uma missão de treino de leitura. Quando nós estamos na aula presencial, eu sempre separo um dia para que a gente realize o treino de leitura, em que cada um lê um parágrafo em voz alta, em alto e bom som, onde treinamos dicção e oralidade. Mesmo à distância, faremos isso. De que forma? Para o nosso treino de leitura, preciso que gravem um vídeo recitando um poema, que pode ser de sua escolha. Pode ser um poema que você já conheça, um que você goste, ou algum que você pesquise na internet, ou mesmo os poemas da apostila. Então, você precisa gravar você lendo esse poema em voz alta e bom som. A única objeção é que esse poema não seja muito longo, para que eu possa ouvir cada um dos vídeos e até postar no nosso site, ok? Explicando os exercícios, questões sobre o texto. Prestem atenção à explicação das atividades. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias até que você compreenda o que é para ser feito, ok? Conto com sua dedicação. Então, após ler o texto O Menino que Carregava Água na Peneira, na página 44 e 45, vocês começam a responder as questões a partir da página 46, que são questões sobre interpretação. Então, tem que ler pelo menos 2 ou 3 vezes o poema, ok? Para que você consiga responder. 1. Aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Sublinhe a resposta no poema. Então, você vai voltar lá no poema e vai sublinhar com o que ela compara o fato do menino carregar água na peneira. O que todos esses elementos comparados têm em comum? Então, ela faz comparação com vários elementos. O que todos eles têm em comum entre si? Todos eles são o quê? Número 2. Como o menino é descrito nesse poema? Volta lá no poema e vê quais características e quais descrições o poema fez do menino, de como ele é. 3. Releia 2 versos do poema e responda a letra A. De acordo com os sentidos que se apresentam, as palavras em destaque nesses versos, são chamadas de sinônimas ou antônimas. Página 47. B. Como o menino explica sua preferência pelo vazio? Por que ele prefere o vazio? 4. Releia estes versos do poema e assinale a afirmativa correta sobre a expressão em destaque. Então, vocês vão marcar com um X o que está certo. 5. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contornos. Pode ser de lápis de escrever ou marca-texto. 6. Releia o verso a seguir. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Pinte o quadrinho que indica o sentido expresso no verso. Então, vocês precisam pintar o quadrado que mostra o sentido que está no verso. Se é o sentido de perceber ou se é o sentido de consertar, ok? Página 48, questão 7. O Menino que Carregava Água na Peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos. A. Qual é o enredo do poema lido? Certo? Sobre o que fala, né? Qual é a história que esse poema conta? Sobre o que está falando? Então, qual é o enredo? Qual é o tema? O que se passa no poema? Letra B. Quem são os personagens desse poema? Então, quais os personagens que fala nele, que aparecem? A letra C é para marcar um X na alternativa correta sobre quem conta a história no poema. Letra D. Copie os versos em que é possível perceber a passagem do tempo no poema. Então, quando vocês vão pegar lá do poema,
Quais são as partes que indicam que o tempo passou, muito tempo depois, ou se era de dia ou se era de noite, enfim. Letra E. É possível identificar o espaço desse poema? Ou seja, onde, em que lugar exato? Se é numa casa, se é num apartamento? Dá para saber o lugar exato? Sim ou não? Comente. Número 8. Pesquise um poema narrativo, copie-o no caderno e identifique nele o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Então, você vai pesquisar na internet um poema, você vai copiar esse poema no seu caderno e depois você vai me dizer, nesse poema, qual é o enredo, sobre o que fala esse poema, qual é a história dele, quais são os personagens que estão nesse poema que você pesquisou, o tempo, quando aconteceu, se passou muito tempo, se é pouco tempo, se é antigo, se é novo, se foi de dia ou se foi de noite, e o espaço, onde se passou a história do poema. Ah, tia, mas o poema que eu escolhi não aparece nem o tempo e nem o espaço. Tudo bem, essas duas coisas não é obrigatório ter, mas as demais sim. O poema narrativo é um texto que narra uma história em versos, com personagens, narrador, tempo e espaço. Geralmente ele é mais extenso, ele é grande, ele é maior que os outros poemas e também pode apresentar rimas, ok? Só que o poema narrativo ele é grande. Por quê? Porque ele está narrando uma história. Além dele ser um poema e dar liberdade para brincar com as palavras, além dele ser um poema e a sua configuração não usar a linha até o final, dele ser trabalhado em versos, ele conta uma história. Então, por isso que eles são maiores do que um poema de romance, por exemplo. Leitura. Mais uma vez, deixo aqui uma lição importante para a vida. Exercitar a leitura é missão fundamental de todo ser humano. Assim como o nosso corpo precisa de exercício para se manter saudável e ativo, assim também é o nosso cérebro. Ele precisa estar em constante atividade. Ler para poder crescer. Crescer como ser humano, crescer como pessoa, crescer como cidadão. Seu futuro está em suas mãos. Dedique 1 hora do seu dia para a leitura. E se você está seguindo esse meu conselho, me manda uma foto desse seu momento de leitura, ok? Gratidão é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes de nossa vida. Que bom que você esteve aqui em nossa aula. Obrigada. Até a próxima.